Glória a Deus, retornamos com mais um programa Aprendendo a Palavra de Deus. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro de Salmos. E eu quero estudar com você hoje o livro, na verdade, o Salmo de número 3, de autoria de Davi. Antes de entrarmos no estudo do Salmo de número 3, de autoria do rei Davi, eu quero lhe agradecer por permitir que entremos na sua casa, por permitir que entremos no seu lar, que possamos abençoar você e a sua família por meio da palavra de Deus. A Bíblia nos revela que ela, enquanto palavra de Deus, é um canal abençoador para as nossas vidas, porque por meio dela nós temos o entendimento correto do nosso Senhor e do nosso Salvador. E por meio dela, nós alcançamos a salvação. Como assim, pastor? Lá no livro do Evangelho de João, no Evangelho de João, do apóstolo João, no capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E no verso 2 diz que o Logos, o Verbo, a palavra de Deus, ela se encarnou e fez-se homem para anunciar a salvação de Deus. Com isso, a Bíblia nos revela que a palavra de Deus, o Logos, significa a palavra, o Verbo, a ação divina. E quando João diz no verso 1 que o Logos, a palavra, se encarnou, quer dizer que Cristo, o Senhor Jesus, Ele é a palavra de Deus, Ele é a ação de Deus, Ele é a encarnação da palavra que fez-se homem para nos transmitir a salvação do Pai. Então, ouvir a palavra de Deus é ouvir a Jesus Cristo. Ser cheio do conhecimento da palavra de Deus é ser cheio do conhecimento de Cristo. Então, eu quero agradecer a você, querido ouvinte, quero agradecer a você, querida telespectadora, por permitir que a palavra de Deus, que a mensagem do Evangelho chegue à tua casa e à tua vida por meio do programa Aprendendo a Palavra de Deus. E eu gostaria de convidar-lhe a, junto comigo, abrir a palavra de Deus no Salmo de número 3 e, por favor, acompanhe comigo cada versículo deste salmo. Se você não tiver como acompanhar, iremos passar aí na tela do seu dispositivo, seja televisão, seja qual for o dispositivo, iremos passar todo o salmo de número 3. É um salmo pequeno, de 8 versículos. Acompanhe comigo. No Salmo 3, verso 1 diz: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. No 2 diz, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre nós, o teu povo. Amém. Antes de entrarmos no estudo versículo a versículo do Salmo 3, eu queria lhe convidar a, junto comigo, entendermos o contexto histórico de quando Davi escreveu essa passagem. Primeiro, o Salmo de número 3 é de autoria de Davi, o rei Davi, aquele que nós conhecemos como o guerreiro que derrotou o gigante filisteu por nome Golias. Davi é bastante afamado na palavra de Deus por ter enfrentado e derrotado aquele gigante sozinho. Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura. Era um homem muito robusto, um homem muito forte,
um guerreiro treinado e preparado à guerra desde a sua infância. E Golias era tão forte, tão robusto, um soldado tão bem preparado, que ele sozinho chamou à guerra todo o exército de Israel. Irmãos, não houve um homem sequer que tivessem coragem de enfrentar aquele gigante. Somente Davi, o pequeno Davi, que aproximadamente com 16 anos de idade, travou aquele combate contra o gigante. E a Bíblia revela que Davi, além de ser um jovem de aproximadamente 16 anos de idade, ele era de baixa estatura. Ou seja, ele sozinho estava indo à guerra enfrentar um gigante muito maior do que ele, muito mais capacitado, muito mais preparado. E Davi é conhecido por esse feito heróico. O contexto histórico do Salmo 3 não diz respeito ao enfrentamento de Davi ao gigante Golias. Eu estou narrando em rápidas palavras essa situação para que nós possamos entender quem era Davi. Davi enfrentou aquele gigante sozinho e o venceu no poder do Espírito Santo, demonstrando que você e eu podemos vencer e enfrentar todo e qualquer obstáculo que se coloque entre mim e você, que se coloque entre você e Deus, entre mim e Deus. Nós podemos enfrentar e vencer todo e qualquer obstáculo que se coloque em nosso caminho. Vejamos que Davi enfrentou aquele gigante muito maior do que ele, muito mais experiente, muito mais hábil, muito mais destro, um guerreiro preparado, treinado, capacitado. E Davi o enfrentou, não com as armas carnais, mas sim com as armas espirituais. Porque o gigante afrontava não somente ao exército de Israel, mas o gigante também afrontava ao nosso Deus. O gigante, ao afrontar aquele povo, dizia: ei, vocês não têm um Deus que é capaz de livrá-los? Cadê o Deus de vocês que abriu o mar vermelho? Cadê o Deus de vocês que os livrou da mão de Faraó? Será que ele não é capaz de livrá-los da minha mão? Com isso, o gigante afrontou o nosso Deus. Quem sabe os problemas em tua vida têm afrontado ao Deus que você serve. Eu não sei o que você está passando, mas talvez aquilo que você está passando tenha afrontado o teu Deus, tenha afrontado o nosso Deus. Davi sabia que o exército inteiro poderia ser afrontado, mas Deus jamais poderia ser afrontado, porque Ele é o onipotente, o onisciente e o onipresente. O que significa isso? Onipresente, onisciente e onipotente. A palavra oni significa todo. A palavra potente significa força. Então, quando dizemos que Deus é onipotente, dizemos que Ele tem todo o poder, dizemos que Ele tem toda a força. Quando chamamos Deus de onisciente, nós dizemos que Ele tem toda a ciência, ou seja, todo o conhecimento, toda a sabedoria. Quando chamamos Deus de onipresente, dizemos que Ele tem toda a presença, ou seja, Ele está presente em todos os locais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Ele está no passado, no presente e no futuro. Ao mesmo tempo, Ele está no Brasil, na China, na Indonésia, no Japão, em todo e qualquer local e parte do globo terrestre. Isso é o que significa a onipresença. Então, Davi sabia que o Deus que ele servia, o Deus que nós servimos, Ele tem esses atributos exclusivos e Ele tem todo o poder e jamais Ele pode ser enfrentado ou confrontado, como foi daquela forma. E aí Davi pediu a Deus e confiou em Deus que no poder do Espírito Santo, aquele gigante seria derrotado. Irmãos, aquele gigante que estava armado com escudo, com espada, com capacete, com couraça, com cinto, com botas, todas as armas preparadas e necessárias ao combate, ele sucumbiu
diante de uma pequena pedra que Davi lançou contra ele através do poder de Deus. Ou seja, uma arma improvável de derrotar o gigante foi a causa da queda dele. Uma arma improvável de vencer aquele gigante de 3 metros foi o motivo da ruína do gigante. Eu quero dizer-lhe, nesse momento, que aquilo que você acha improvável para vencer os seus problemas é o que Deus irá usar para você derrubar e enfrentar esse gigante. Entenda que Davi enfrentou não foi no seu próprio poder, não foi na sua própria força. A prova disso é que quando Saul o chamou para o depósito de armas reais, para colocar-lhe roupas e armas preparadas e necessárias ao combate, Davi rejeitou. Porque Davi sabia que não se trava guerras espirituais com armas carnais. Quem sabe o problema que você está enfrentando, seja conjugal, seja familiar, seja espiritual, seja financeiro, não sei qual é o teu problema, mas quem sabe o problema que você está enfrentando não é de origem carnal, e sim de origem espiritual. E eu quero lhe dizer nesse momento, não trave guerras espirituais com armas carnais, porque as armas carnais não são suficientemente eficazes e poderosas para travar guerras espirituais. Guerras espirituais se trava com armas espirituais dadas e concedidas pelo nosso Deus. E Davi tinha tanta ciência disso, que com uma simples pedra ele derrotou aquele gigante. Uma única pedrada entrou na testa do gigante como sendo uma bala que atravessou-lhe a cabeça, atravessou-lhe o crânio. E aquela única pedrinha foi capaz de derrubar e aniquilar com o gigante de uma vez por todas aquilo que nós achamos insignificante. Aquilo que achamos que não é uma arma suficientemente eficaz para travarmos as nossas guerras. Deus pode usar e transformá-la numa arma poderosa e eficaz para vencermos os gigantes que têm se levantado. Então, até então eu falei não do contexto histórico do Salmo 3, mas sim sobre quem era Davi. Com isso nós podemos entender que Davi era um jovem confiante no Senhor. Com isso nós podemos entender que Davi tinha muita fé em Deus, que Davi era obediente a Deus e que Davi travava as guerras de Deus. Ou seja, se Davi ouvisse que o nome do seu Deus era afrontado, ele não aceitava. Com isso entendemos também que Davi era um guerreiro muito capacitado pelo Senhor. Davi era um homem afamado, Davi se tornou um homem afamado após esse acontecimento. Davi se tornou um grande guerreiro, um grande general do exército de Saul. Mas houve um problema. Ao ser conhecido, ao se tornar conhecido, Davi se tornou perseguido por Saul. Saul passou a persegui-lo para tirar-lhe a vida, porque temia com que Davi tomasse o trono. E, irmãos, Davi tinha recebido a promessa de Deus, aos 16 anos de idade, de se tornar rei em todo Israel. E Davi até foi consagrado pelo profeta Samuel a rei, mas ele de fato teve que esperar 16 anos até que a totalidade da promessa de Deus se cumprisse na vida dele. 16 anos depois, com a promessa de Deus cumprida em sua vida, Davi, já sendo rei em todo o Israel, enfrentou uma grande tribulação, enfrentou uma grande provação. Que tribulação foi essa, pastor? Que provação foi essa? O filho de Davi, por nome Absalão, começou a invejar o seu pai. Absalão, movido pelo diabo, movido pelos poderes das trevas, ele desejava depor Davi do trono, tomar-lhe o trono e assumir o governo de todo Israel. E com isso, Absalão, usado pelo diabo, tramou um plano diabólico para derrubar Davi. Absalão conseguiu colocar do lado dele
os principais oficiais de Davi. Absalão conseguiu trazer para a sua causa os maiores guerreiros que Davi tinha para, junto com ele, formar o exército. E com isso, queridos, Davi teve que fugir de diante da terra de Israel, porque se lá ficasse, seria morto pelo seu filho Absalão. Absalão, não contente que já havia tomado o trono de Israel e dado ordenanças em todo Israel que onde encontrassem seu pai Davi, o matassem, Absalão fez algo terrível. Absalão montou uma tenda diante do palácio real, diante do palácio do governo, e mandou chamar as esposas de Davi. Ou seja, uma delas era até a mãe de Absalão. Absalão mandou chamar a todas elas e manteve uma relação sexual ilícita com as esposas de seu pai. Irmãos, com isso Absalão trouxe uma grande vergonha para Davi. Com isso, Absalão trouxe uma grande desgraça no trono e no reino de Israel. Primeiro porque ele desejou tomar o lugar do pai, conseguiu expulsar o pai, procurava o pai para matar-lhe e manteve relações com todas as esposas de Davi. Esse é o contexto histórico, o qual Davi escreveu o Salmo 3. Ao lermos o Salmo 3, pensamos que Davi escreveu, num momento não tão dificultoso como esse. Mas Davi escreveu o Salmo de número 3 num dos momentos decisivos em sua vida. Ele poderia naquele momento ou perder definitivamente de uma vez por todas o seu trono e o seu governo em Israel, como também poderia perder a própria vida. Nesse momento decisivo, Davi parou, Davi exaltou, glorificou e exaltou o nome do Senhor. Isso nos deixa uma grande lição. Muitos de nós no momento da luta, muitos de nós no momento da aprovação, resolvemos e decidimos largar tudo de mão. Esquecemos que temos um Deus que é maior do que o problema. Esquecemos que temos um Deus que é infinito. Esquecemos que temos um Deus que é maravilhoso e pode nos dar a solução facilmente como estalar de dedos aos nossos problemas. E ao invés de louvá-lo, ao invés de glorificá-lo, ao invés de apresentar os nossos problemas diante desse Deus, nós começamos a murmurar, começamos a praguejarmos de si mesmos, começamos a praguejarmos da nossa sorte. Começamos a usar de palavras sem sabedoria para conosco em face da situação que vivemos ou que estamos vivendo. Mas Davi tinha plena consciência do Deus que ele servia e no momento da sua luta, no momento da sua aflição, Davi soube louvar e glorificar a Deus. Era por isso que Davi foi chamado pelo próprio Deus de um homem com um coração segundo a vontade de Deus. Por que Davi foi assim classificado? Porque Davi sabia louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, tanto na tribulação, como na luta, como na tristeza, como também na fartura, na abundância, na vitória, em toda e qualquer situação que se propunha sobre Davi, Davi sabia louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, queridos, nessa tribulação que Davi estava enfrentando, Davi compôs o Salmo 3. E nós vamos fazer agora um rápido intervalo. E na segunda parte, nós voltaremos com a análise versículo a versículo do Salmo 3. Amém. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizestes esperar. Voltemos então com a segunda parte do programa. Vamos, por favor, comigo
mais uma vez na leitura de versículo a versículo do Salmo 3. Entenda que no momento que Davi compôs esse salmo, como eu falei na primeira parte, ele estava enfrentando uma grande tribulação que poderia causar-lhe dois grandes prejuízos: a morte ou a perca definitiva do seu trono. Se Davi perdesse o seu trono definitivamente, a promessa de Deus em sua vida seria invalidada. Porque Deus havia lhe prometido ser rei em todo Israel e ser próspero e abençoado, porque Davi era um homem com o coração segundo a sua vontade. E como Davi sabia que a promessa de Deus em sua vida jamais poderia ser quebrada ou invalidada, ele recorreu a Deus para garantir-lhe vitória. Segundo, Davi poderia perder a vida, Davi poderia morrer com aquela provação que se propôs sobre ele. Mas Davi sabia que ele era um homem com promessas da parte de Deus. E um homem com promessas da parte de Deus, ele não pode morrer até que se cumpra aquilo que Deus prometeu. Deixa eu lhe dizer um negócio nesse momento. Você não poderá perecer, você não poderá sucumbir, você não poderá morrer até que se cumpram a totalidade das promessas de Deus na tua vida. Se você tem promessa de Deus, você não pode morrer até que se cumpram a plenitude das promessas de Deus. E Davi sabia que haviam muitas promessas de Deus que ainda não tinham se cumprido na vida dele. E ele sabia que antes dele morrer, as promessas tinham que se cumprir. E aí, queridos, o que ele faz? Ele recorre a Deus para garantir-lhe a sua vitória. Acompanhe comigo no verso 1, Davi chega para Deus e diz: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Davi faz uma queixa com Deus: Senhor, por favor, observa a minha situação, porque além de haverem adversários externos, além de haverem forças espirituais do mal, enviadas por Satanás para tentar me destruir, agora tenho meu filho, minha própria carne, meu próprio sangue. E aí Davi diz para Deus no verso 2, Senhor, muitos são os que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. Se você observar comigo, no verso 1, Davi apresenta para Deus a sua perseguição. No verso 2, Davi apresenta para Deus que além de estar sendo perseguido e zombado, aqueles que o zombavam e o perseguiam também zombavam do seu Deus. Então Davi chega para Deus e diz: Senhor, faz alguma coisa. Senhor, toma uma atitude, porque estão zombando não somente de mim, mas estão zombando de ti. Significa, Senhor, que se eu sucumbir, se eu perecer, se eu morrer, o Senhor também perderá a tua fama nessa terra como Deus. Porque eu te represento nessa terra, e se eu sucumbir, representa que o Senhor não teve forças para me salvar. É exatamente isso que Davi está dizendo para Deus. Davi chega para Deus e apresenta os seus problemas e pede a Deus uma solução. Queridos, eu quero lhe dizer neste momento que quando nós apresentamos os nossos problemas para Deus, Deus sempre entra com a solução. O problema é porque ao apresentarmos os problemas, sempre nós queremos a solução imediatamente. E Deus tem o tempo correto de trabalhar. Às vezes o problema que estamos enfrentando é para poder nos aprimorar, é para nos dar experiência, é para nos proporcionar uma fé maior, é para trabalhar em nossas vidas. E Deus, Ele sabe o momento correto de nos dar a solução ao problema. Então a solução ela pode vir imediatamente ou não. Depende de Deus. Depende da forma que Deus está trabalhando. Então o que eu quero lhe dizer é: pegue os teus problemas e entregue nas mãos do Senhor. Davi, após entregar o seu problema nas mãos de Deus, observe o que ele diz no verso 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege.
És a glória que me fazes andar de cabeça erguida. Com isso, a palavra de Deus nos ensina que ao entregarmos o nosso problema nas mãos de Deus, devemos relaxar e se tranquilizar, porque Deus entrará com resposta. Deus entrará com solução. No verso 1 e no verso 2, nós vemos um Davi aflito que entrega o seu conflito e o seu problema para Deus. Mas no verso 3, nós vemos um Davi confiante que diz: Senhor, nada poderá me atingir, porque Tu és um escudo em minha vida. E Senhor, eu não vou mais andar olhando para o chão, eu não vou mais andar cabisbaixo, porque Tu és a glória que me faz andar de cabeça erguida. Eu não sei se você já parou para observar, mas quando estamos enfrentando algum problema e estamos envergonhados da situação que estamos vivendo, nós não temos coragem de andar de cabeça erguida, porque sentimos vergonha do que estamos vivendo. E aí nós passamos a andar cabisbaixos, tristes, envergonhados. Aí Davi chega para Deus: Senhor, Tu és a glória que me levanta a cabeça e me faz andar de cabeça erguida. Ou seja, Davi diz para Deus: Senhor, eu sei que estou enfrentando esse problema, mas a Tua glória é tão grande na minha vida que eu vou sair dele e eu não vou mais andar de cabeça para baixo, eu não vou mais andar cabisbaixo, eu vou andar de cabeça erguida. Ou seja, eu vou olhar para os meus problemas agora não mais de baixo para cima, mas sim de cima para baixo, porque eles são tão pequenos diante de Ti, Senhor, que eles nem merecem a minha atenção. Eu vou olhar para eles como sendo bem superior a eles. É isso que Davi está dizendo para Deus. Olhe aos teus problemas com superioridade, porque eles não são maior do que o teu Deus. Eles não são maior do que o Deus que se manifesta na tua vida. O nosso Deus é uma glória que nos faz andar de cabeça erguida. O nosso Deus é um escudo protetor às nossas vidas. Por favor, acompanhe comigo agora o verso 4. Davi diz: Senhor, a Ti eu clamo em alta voz, e do Teu santo monte me responde. No verso 4, Davi demonstra a certeza de que sempre que clama ao Senhor, o Senhor o responde. Tenha a certeza nesse momento que sempre que você clamar ao teu Deus, sempre que clamarmos ao Senhor, Ele nos responderá, Ele nos responde imediatamente. Temos um problema que não sei de onde aprendemos, mas achamos que Deus só nos responde quando sentimos alguma coisa, quando entramos em algum estado de euforia. E eu quero lhe dizer que Deus responde e ouve a tua oração, independente do estado que você esteja. Independente se você está eufórico, pulando, saltitando, sentindo aquela unção, ou se você não está sentindo nada. Deus te ouve do mesmo jeito. Tenha a certeza que sempre que você clamar ao Senhor, Ele está te ouvindo e Ele te dará a resposta. Agora, queridos, acompanhem comigo o que Davi declara no verso 5. É algo totalmente insano. É algo totalmente maluco. É algo totalmente contraditório. Ou Davi tinha muita fé e muita confiança em Deus, ou ele era perturbado. Acompanhe o que ele diz no verso 5. Senhor, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Você está entendendo o que Davi está dizendo para Deus? Ele estava sendo perseguido para tirarem-lhe a vida. Se Davi vacilasse, ele morreria. Se Davi aparecesse em público, Davi morreria. Aquilo poderia ser razão suficiente para que Davi não dormisse mais até que a vitória chegasse sobre ele. Quantos de nós temos perdido noites de sono por causa do problema que nos aflige? Eu não sei qual é o problema que te aflige. Talvez é uma conta não paga. Talvez é a Coelce que está vencida, já juntou 2 papéis, 3 papéis
e você está naquele medo de cortar a luz e não dorme. Não sei se o teu problema é conjugal, o marido querendo se separar, a esposa querendo se separar, os filhos nas drogas. Eu não sei qual é o teu problema. Mas eu quero te dizer nesse momento que não adianta perder noites de sono. Porque ao perdermos noite de sono, não vai nos trazer a resposta, não vai nos trazer o alívio, não vai nos trazer a vitória ao problema que estamos enfrentando, não vai. O que traz a resposta, o que traz a vitória, o que traz o alívio é confiar no Senhor, entregar nas mãos dele e crer que ele é o escudo que te protege e a glória que te faz andar de cabeça erguida. Davi tinha tudo para não dormir. Davi tinha tudo para viver, agoniado, olhando para um lado e para o outro, preocupado com os inimigos que o cercavam. Mas Davi adotou a postura de dormir em paz, de dormir tranquilo. Ele diz: eu me deito e durmo, e também torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Olha a fé e a confiança de Davi. Será que essa fé e essa confiança existem em nossas vidas? Será que essa fé e essa confiança fazem parte de nós? Porque faziam parte de Davi. Esse foi o grande segredo pelo qual o próprio Deus deu testemunho acerca de Davi e disse que ele era um homem com o coração segundo a vontade de Deus. Agora acompanhe comigo no verso 6. Davi diz para Deus: Senhor, eu durmo, eu deito, eu torno a acordar, porque o Senhor me sustenta. Aí no verso 6 Davi diz: não me assustam os milhares que me cercam. Às vezes nós ficamos desesperados e agoniados com uma coisa ou outra, ou um pequeno problema que nos cerca. Davi diz: não me assustam os milhares que me cercam, porque o exército de Davi, que havia se voltado contra ele, porque agora estava no comando do seu filho Absalão, poderiam cercá-lo a qualquer momento. E eram muitos, eram milhares, mas Davi diz: não me assustam. Por que Davi diz isso? Porque ele sabia que Deus era o seu escudo e a sua confiança. Aí Davi agora no verso 7, ele faz um apelo para Deus. Olha o que ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Ou seja, Davi diz: Senhor, me salva, levanta-te, me dá vitória, me dá conquista, vai lá, arrasa, destrói, quebra a provação que se levantou contra a minha vida. Essa deve ser a nossa postura diante do problema. Diante do problema, diante da aflição, nós devemos clamar a Deus para que Ele venha e nos conceda a vitória. Hein? Agora, por favor, acompanhe comigo a certeza da vitória que permeava a vida de Davi. No verso 8, Davi chega para Deus e diz: Senhor, de ti vem o livramento. Senhor, em ti está o nosso livramento, em ti está o meu socorro, em ti está o nosso socorro, nem o mal me atinge. Aí Davi continua dizendo: a tua bênção, Senhor, está sobre o teu povo. Eu quero lhe dizer nesse momento que o teu livramento, que a tua vitória, que aquilo que você tem buscado, está no Senhor nosso Deus. Então, se está no Senhor nosso Deus, o que você está fazendo que ainda não buscou essa vitória e esse livramento nele? Eu quero lhe dizer, assim como Davi diz no verso 8, que a bênção de Deus repousa sobre a tua vida. Davi, na parte B do verso 8, diz: a bênção do Senhor está sobre o seu povo, porque Ele é o meu livramento. A tua bênção está sobre você, porque Deus já derramou sobre ti e Ele é o teu livramento. Ah, pastor, o senhor não sabe de nada na minha vida. O senhor não sabe como tem sido difícil. O senhor não sabe, eu já tenho buscado em Deus, eu tenho buscado uma coisa, eu tenho buscado outra. Não esmoreça, não desista.
Se você desistir, eu lhe garanto que é bem pior. Se você desistir, o resultado é fracasso. O resultado é derrota. Eu quero lhe aconselhar a fazer assim como Davi, que buscou no Senhor a sua vitória. E aí, pastor, Davi alcançou a vitória? Com certeza. Após escrever o Salmo 3, após orar a Deus em forma de salmo, após adorar a Deus em forma de salmo, após buscar a Deus por meio dessa linda oração que foi o Salmo 3, Davi recebeu vitória. Absalão, perseguindo Davi, foi morto. Deus fez com que Absalão padecesse e o reino de Davi foi restaurado. Davi foi restaurado novamente ao seu trono. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que quando você buscar a Deus, quando você buscar a Deus incessantemente, sem desistir, orar, buscar, clamar, Deus vai te restaurar ao lugar de glória. Deus vai te restaurar ao local da tua bênção. Amém? Queridos, o livro de Salmo, como eu tenho insistido ao longo do estudo de todo este livro, é um livro devocional. Ele é o livro mais amado entre os judeus, porque é um livro que você pode usar no teu momento devocional com Deus. Olha só, analise comigo no momento da sua luta, no momento da provação, no momento da angústia. Se você pega o Salmo 3 e começa a orar em cima, Senhor, Tu és o meu livramento, Senhor, Tu és a minha bênção, Tu és o meu escudo, Tu és a glória que me fazes andar de cabeça erguida, eu não temo os milhares que me cercam. Olha aí que devocional lindo e maravilhoso com Deus. Olha aí que momento maravilhoso você vai estabelecer com Deus. Isso vai aumentar a tua fé, isso vai aumentar o teu nível de intimidade com Deus. Entenda de uma vez por todas que o livro de Salmos foi permitido fazer parte do cânon da Bíblia. E eu já expliquei em outros programas o que era o cânon. Foi permitido fazer parte do cânon da Bíblia para que nós possamos estabelecer um devocional com Deus a partir desse livro. Você pode muito bem orar a Deus lendo o Salmo 91, que logo no versículo 1 diz que nós habitamos no Altíssimo e que em virtude disso nós descansamos à sua sombra. Olha só que maravilha orar para Deus assim, conversar com Deus assim. Nós podemos muito bem estabelecer um devocional maravilhoso com Deus por meio da própria palavra, através do Salmo 3, através do livro de todos os Salmos. E eu quero te agradecer por você ter permitido que entrássemos no teu lar. Que Deus te abençoe. Amém.